Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, elitiva, revolução solar, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje nós vamos realizar a nossa interpretação, a nossa leitura sobre a nossa lua nova desse mês de julho, que será no signo de Câncer. E uma lua nova, gente, com um aglomerado ali de stellium acontecendo, muitas conjunções significativas e, assim, uma lua nova muito potente pra gente, para inclusive utilizarmos essa energia ao nosso favor. Então eu já te questiono, se você tem algum desejo aí que você sente que tá nascendo dentro de você já faz algumas semanas e você tá tomando coragem aí para tentar correr atrás desses novos desejos, tá bom? Porque essa lua nova tem muito esse cheirinho aqui de coragem. Então vamos agora fazer a interpretação dos aspectos desse dia comigo. Então a gente começa aqui o nosso vídeo, né, falando sobre o aspecto que sempre qualifica a nossa lua nova todos os meses, né, gente? Que é a conjunção que nós sempre vamos ter do Sol e da Lua. No caso dessa lua nova deste mês, a exatidão dos graus vai acontecer durante a parte da manhã, tá bom? Então a nossa lua nova acontecerá no dia 14 de julho e a exatidão dos graus acontecerá nas 8 horas da manhã. Ok? Mas o que eu quero dizer com isso é que já desde o iniciozinho da manhã a gente já consegue sentir a proposta dessa lua nova. Eu até acho muito bom que a gente já consiga iniciar o dia 14 de julho com essa energia, né, impulsionando a gente. Essa energia de esperança, essa energia de organização, que essa mistura aqui desse céu acaba trazendo pra gente. Então, vamos começar agora as nossas interpretações. É interessante a gente pensar que sempre que a gente chega na lua nova em Câncer todo ano, é um momento de renovação emocional pra gente. Então é um período em que a gente vai se questionar o que nos traz segurança, o que nos traz uma sensação de pertencimento, o que significa lar pra gente, né? Que é este ambiente figurativamente seguro e que por isso é uma fase que naturalmente acaba deixando as pessoas muito introspectivas, né? Fazendo com que a gente se volte para dentro, não como uma forma de isolamento, mas como uma forma de reorganização das nossas bases. É como se a gente sentisse que naquele momento a gente está precisando fortalecer mais as nossas bases, entender o que é aquilo que quando o mundo exterior está desabando, está instável, nos mantém sólidos e seguros. O que é essa coisa dentro da sua vida? Essa coisa, essa pessoa, essa situação. Então é como se a gente também estivesse renovando, lua nova, esses mesmos temas, né? Como se a gente estivesse sentindo que, nossa, eu não sabia que eu gostava tanto disso, eu não sabia que isso me fazia sentir tão bem, tão seguro, né? Com essa sensação de pertencimento. É como se fossem momentos de redescoberta dentro da gente também. Por quê? Porque é uma fase em que a gente vai estar compreendendo melhor a si mesmos. Como estaremos olhando mais para dentro, a gente vai começar a ter perspectiva sobre si mesmos, né? Sobre coisas que são importantes pra gente a nível emocional, que antes a gente não tinha nem compreensão, que era algo meio inconsciente nosso. Então, de uma forma muito resumida, essa fase faz com que a gente tenha um olhar voltado para o que são as nossas bases, né? Pode ser a nossa família, os nossos amigos, um sonho nosso, né? Uma situação, um contexto que nos mantém seguros, entende? Então, o que te mantém firme nesse momento, né? O que te mantém esperançoso também perante a vida? Qual que é o tema dentro da sua vida que você sabe que quando tudo desmorona, você pode recorrer àquela situação? Então, enquanto a lua nova em Câncer desperta essa necessidade de ouvir mais os nossos sentimentos, que muitas vezes a gente fica ali ignorando por conta, né, da vida rodando no automático, o Mercúrio, que está fazendo a conjunção, né, com essa lua nova no signo de Câncer,
acaba nos forçando a pensar sobre tudo isso que nós estamos ignorando. E é um Mercúrio que também está retrógrado, né? Então a gente vai ter uma lua nova em Câncer com a influência deste Mercúrio, então a gente sendo obrigados a se voltar para a nossa casa canceriana nesse momento. E ainda é o Mercúrio retrógrado, né? Então existe uma certa contemplação, nós estamos assimilando situações, pensamentos, coisas que aconteceram com a gente, relacionamentos também. Então existe esse organizar interno, né? Tem aqui um QI de uma intuição muito clara que a gente tem sobre as coisas, mas que a gente pode estar ignorando. Sabe quando nós estamos com uma intuição sobre algo, mas a gente ignora porque aquela não é a realidade que nós gostaríamos que fosse verdade? E daí a gente fica sempre duvidando de si mesmo, né? Então eu sinto que pode ser um dia muito contemplativo. Nós estaremos tendo novas perspectivas sobre as coisas e que consequentemente também toca no nosso emocional, porque a gente pode estar vendo as coisas de uma forma diferente. É como se a gente estivesse, né, precisando organizar os nossos pensamentos e sentimentos. Qual é o significado por dentro dessas mesmas intuições que eu estou tendo agora? Inclusive será um dia, né, no dia 14 de julho, que este Mercúrio retrógrado vai nos mostrar para que veio, né? Por isso eu te convido a ir assistir novamente o vídeo de Mercúrio retrógrado, ou quando nós estivermos mais próximo dessa data também, para você relembrar as coisas que a gente conversou naquele vídeo, quais eram as previsões que eu passei para o seu ascendente, tá? Porque esse dia 14 de julho pode ser um dia que a gente experiencie esses temas de MR. E apesar do dia 14 de julho ser uma terça-feira, é possível que de alguma maneira a gente ainda precise se voltar para a vida íntima. E eu falo, né, que é uma terça-feira porque às vezes a gente vai estar no trabalho, a gente vai estar ocupado com outras responsabilidades, com a cabeça em outros temas. Mas é como se, apesar das nossas responsabilidades com o trabalho, né, com a vida em si, a gente fosse obrigado a olhar para a família, de você precisar resolver alguma coisa referente à sua família, de você precisar pôr atenção em algo relacionado à sua casa, às vezes comprar alguma coisa, ajustar alguma rotina, alguma situação doméstica que acaba te pedindo atenção nesse dia. Pois este Mercúrio está fazendo uma conjunção muito próxima, né, com essa lua nova. Então existe esse organizar, esse planejar, esse se comunicar sobre as simbologias cancerianas. Talvez seja um dia em que a gente vá visitar um parente, né? Mesmo que seja na parte da noite, por exemplo, quando a gente está com tempo livre, visitar um parente, receber uma mensagem, uma notícia inesperada referente aos parentes, ou até mesmo a figura materna mesmo, né? Porque é uma lua domiciliada, uma lua nova em Câncer, tem a influência de Mercúrio, então existe essa energia muito forte, né? Às vezes a gente pensando muito na mãe, mesmo para quem não tem mãe, para quem às vezes a mãe já faleceu, né? Existe uma saudade ali, uma nostalgia talvez dessa pessoa. Mas isso vai muito além do que significa essa figura na nossa vida. Isso é como se fosse uma ponte que a gente tem, né? De uma época ali de segurança, né? De uma pessoa que era, querendo ou não, uma base pra gente, ou a falta dela também, né? Pra quem não teve uma mãe presente, né? Às vezes não teve a oportunidade, talvez, de conhecer a mãe. Às vezes é um pensamento muito voltado para aí sim, né? Se eu tivesse conhecido essa pessoa, se as coisas tivessem sido diferentes, né? Ou entendendo também, às vezes não é nenhuma questão de saudade, né? Ou de arrependimentos, mas também entendendo o impacto que a falta dessa influência teve nas nossas vidas. Nós podemos estar apreciando muito nosso conforto nesse dia, sabe? E de tudo aquilo que nos traz esse sentimento de segurança, que às vezes podem ser coisinhas muito simples, como a gente poder ter o privilégio de fazer uma comida para si mesmo, sabe?
de se sentir seguro em poder se proporcionar isso, em poder fazer algo especial nesse nível para si mesmo. Cuidar da nossa casa, né? Acendendo uma velinha aromática nesse dia, tomando um banho premium, sabe? Vendo alguns álbuns de fotos antigos. Tudo isso que envolve o cuidado, né? Eu quero me cuidar, eu quero cuidar das pessoas, eu quero também ser esse agente de influência para os outros. Então é esse cuidado interno e externo também. E daí nós entramos no ponto mais agitado dessa lua nova, porque até agora estava falando mais das influências puras, né, dessa energia. Mas a gente também vai ter uma lua nova conjunta a Mercúrio, conjunta a Júpiter, muito próxima de Júpiter ainda. E eles estão fazendo um sextil com Marte e com Urano lá no signo de Gêmeos, percebem? Todos esses são planetas que de formas diferentes, mas ainda assim simbolizam isso, acabam trazendo muito movimento pra gente. É movimento, trajetos, ideias, conversas, decisões. Então é como se tudo isso que está referenciado à comunicação e às trocas nesse dia estivessem tendo um impacto muito forte nas nossas percepções. Que eu falei, né, que poderia ser uma renovação de percepções nossas nessa lua nova, muito por conta dessa influência desses planetas também. Então a gente assiste um vídeo, a gente tem uma conversa, às vezes a gente recebe uma notícia, uma oportunidade, sabe, que acaba trazendo uma renovação emocional pra gente também. É um dia em que a gente estará muito comunicativo, as pessoas estarão trocando muito, conversando muito, e são conversas profundas, são conversas com significado, conversas de alinhamento dentro dos relacionamentos também. A gente sente que estará conseguindo resolver as coisas com mais facilidade nesse dia. Esse é um dia pra você pedir ajuda. Sabe aquele BOzinho ali no teu trabalho que você não tá conseguindo mandar pra frente? Pede ajuda sobre isso, conversa com alguém sobre isso nesse dia. Tenho certeza que você vai conseguir resolver esse BO depois aqui dessa lua nova, tá? E também tem muito esse cheirinho de nós sermos ajudados pelas pessoas. E a gente se surpreende com a proatividade que aquela pessoa teve nas nossas vidas, né? Teve com a gente especificamente, porque às vezes era uma pessoa que a gente não esperava que fosse fazer isso por nós, e isso aquece o nosso coração, sabe? Então é gostoso enxergar esse tato que as pessoas podem estar tendo umas com as outras nesse dia. Proporcionalmente, também existe muita inspiração aqui, sabe? Muita inspiração, muita criatividade. A gente conversando muito sobre sonhos, como eu falei, né? Sobre sonhos, planejamentos, coisinhas que a gente já tá aqui no mental. E daí esse mental, ele começa também a entrar no emocional, em algo que realmente faz sentido a nível emocional pra gente. E daí talvez a gente queira conversar com as pessoas sobre isso, ouvir as opiniões que elas também têm sobre esse assunto, né, que tá aí dentro de você. Então é um dia muito gostoso, assim, com muita coragem, com um impulso de coragem pra gente finalmente seguir certos caminhos que estão mais alinhados com o nosso emocional, que são essas decisões baseadas nos valores corretos. Ao mesmo tempo, no dia seguinte, essa lua nova, ela vai entrar no signo de Leão, não é nem no dia seguinte, é no final do dia, quando anoitecer, isso vai acontecer. Então pode ser um dia de muita inspiração, muitas conversas, a gente chega muito inspirado em casa, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando ela entrar no signo de Leão à noite e fazer a conjunção aqui com Júpiter, né? A conjunção exata com Júpiter, porque esse Júpiter está quadrando o nosso Quirón em Touro, tá? Então pode ser que a gente tenha um dia muito inspirado, mas ao mesmo tempo no cair da noite nós podemos nos conectar com velhas inseguranças nossas, sabe? Com um sentimento de incapacidade por algum motivo, tá bom? E daí a Lua já encontrou com esse eixo no mês passado e eu te convido a fazer a retrospectiva dos dias que ela fez essa conjunção com esses dois astros, tá? Que foi a nossa primeira vez que ela fez essa conjunção no dia 17 de junho e também no dia 1º de julho nesse mês mesmo, tá bom? Então se questiona como que estava o teu emocional.
Como que você estava se sentindo impactado nesses 2 dias? Às vezes até previsões, acontecimentos que aconteceram com você. Dá uma olhadinha aí, às vezes, nos seus stories arquivados, né? Conversas desses dias que você teve lá no seu WhatsApp, para você lembrar o que estava na tua mente esse dia. E só quis terminar realmente essas previsões, trazer desse adendo, porque às vezes você pode ter um dia muito inspirador, em que você pode receber conselhos das pessoas, se sentir muito bem consigo mesmo, mas daí, no cair da noite, você acaba se frustrando por alguma coisa que impacta uma decisão muito mais profunda que você já estava aí maturando, sabe? Então, coisinhas bobas podem, de alguma forma, te desencorajar. Eu acho que é a palavra correta, tá bom? Então, cuidado para você não se conectar com essas inseguranças e com esse medo, né? Que muitas vezes o signo de touro na sua sombra tende a se arriscar um pouco mais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de todas as analogias que eu trouxe aqui sobre os aspectos desse céu e como nós poderemos ser influenciados. Espero que vocês estejam muito conectados, né, com esses conselhos que vocês podem receber, com essas conversas que vocês podem ter e com quem realmente você sente, né, esse sentimento de segurança, que você sente que você pode contar com essa pessoa nesse dia 14 de julho. E também deixo o meu recado, né? A minha gatinha tá aqui dentro, gente. Deixe o meu recado, que é uma lua nova. O que você quer fazer com essa lua nova? O que você quer plantar nessa lua nova? Que quando nós tivermos a lua cheia nesse mesmo signo, a gente vai conseguir colher aqui todos esses frutos. Para quem tem o ascendente em Áries, essa lua nova vai acontecer de uma forma muito literal para vocês, né? Então aqui é uma renovação e um fortalecimento das suas bases emocionais que você precisa realizar agora, sabe? Tem aqui um quê de muitas conversas, de muitas ideias e mudanças inesperadas acontecendo na sua vida nesse momento, né? Com esse Urano e com esse Marte lá na sua casa 3, que podem te despertar assim uma confiança, sabe? Para você conseguir mostrar mais os seus talentos, pensar mais aí em desejos que talvez você deixou em stand-by por muito tempo, né? Com esse Júpiter entrando na sua casa 5 agora. E pode ser a renovação necessária para que você consiga seguir por esse caminho agora com apoio também, sabe? Como se você estivesse até mesmo que expondo certos desejos seus que antes você deixava guardadinho dentro de você. E daí, quando você expõe isso, você recebe esse apoio necessário de outras pessoas, inclusive, para você se conectar com a sua autenticidade, correr atrás daquilo que você deseja. Para quem tem um ascendente em touro, essa lua nova vai acontecer na sua casa 3. Existe uma grande mudança de perspectiva, inclusive sobre si mesmo, acontecendo aqui. E é como se agora você estivesse reconhecendo o próprio valor, porque existe esse sextil ali, né, com a casa 3 da lua nova na casa 13 e Marte e Urano na sua 2. Então, é um reconhecimento do próprio valor, da forma como você ganha dinheiro, como você monetiza na sua vida, né? Se é de um trabalho que você já exerce ou se você também possui outras fontes de renda na sua vida que acabam te auxiliando e te ajudando. E você pode ter uma mudança de perspectiva sobre isso, né? Uma mudança de perspectiva em relação à forma como você lida com o seu dinheiro, como você investe o seu dinheiro, ou como você pretende ganhar dinheiro no futuro também, né? E porque existe aqui essa entrada de Júpiter na casa 4, então eu quero ampliar as minhas bases emocionais, né? Que é o Júpiter transitando por esta casa. Quero ampliar meus horizontes, eu quero ter uma nova perspectiva sobre o mundo. E o que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passos que eu preciso fazer para mudar a minha realidade nesse momento? Como se você estivesse disposto agora a investir em talentos que você possui, até mesmo no futuro, para você poder trabalhar com eles, né? Tem um QI aqui da gente querer se inscrever num curso, numa faculdade, em alguma coisa que a gente possa aprender algum conteúdo. Mas é um conteúdo que a gente tem uma certa expectativa em relação a poder ganhar dinheiro com ele no futuro. Para quem tem um ascendente em Gêmeos, eu já falei para vocês lá no vídeo sobre Mercúrio retrógrado, né? Que a casa 2 de vocês iria ser muito movimentada aí ao longo do mês de julho. E querendo ou não, o seu senso de pertencimento, o seu senso de valor próprio pode ser algo que esteja
passando muito dentro da sua mente neste momento, né? Você se questionando sobre oportunidades que às vezes você deixou passar, né? Sobre como que você se vê hoje em dia como ser humano, como profissional também. E como essa lua nova agora entra na sua casa 2 também, tem muito este QI, né? Do que eu faço por segurança ainda? Que de uma certa forma também me aprisiona para novas oportunidades, querendo ou não. Existe também um sextil com Marte e Urano no seu ascendente, né? Então é como se houvesse nessa lua nova uma mudança de posicionamento, como se você estivesse agora escolhendo se posicionar de uma forma diferente, inclusive para ser recompensada de uma forma diferente. Não só por Marte e Urano, mas Júpiter também entrando dentro da sua casa 13, é você tendo consciência do impacto das suas palavras, do impacto da sua mentalidade sobre os outros e sobre si também. Então eu sinto que nessa lua nova tem um QI de se posicionar. Eu preciso me posicionar perante algo, tomar alguma decisão, enfim, qualquer questão nesse sentido. Também tem um grande cheirinho aqui da gente gastar dinheiro com conhecimento. Para quem tem o ascendente em Câncer, é muito linda aqui essa lua nova no ascendente de vocês. Sendo um ascendente em Câncer, me traz um cheiro muito forte de autocuidado, sabe? Da gente aprendendo a se valorizar, aprendendo também a dar atenção para as próprias necessidades, que o ascendente em Câncer dá tanta atenção para as necessidades dos outros, né? Então, é maravilhoso para você se conectar com isso agora, sabe? Que este seja um dia que você marque um salão, que você se presenteie de alguma forma, que você faça alguma coisa por si mesmo. Vá viajar, né? Tem um cheiro muito forte de viagens para vocês ao longo deste mês todinho, na verdade. Mas aproveita esse momento para você conseguir se entender melhor, sabe? Tem uma questão de autoestima e valorização que você está trabalhando muito nos últimos anos, inclusive com o Quiron transitando pelo seu meio do céu. E é como se agora, com essa transição, né, desse Quiron já no signo de Touro, você conseguisse finalmente respirar, sabe? Finalmente se enxergar como pessoa. E como esse Júpiter tá começando a entrar na sua casa 2, é como se essa sua nova postura estivesse impactando também o como as pessoas estão te valorizando, né? Para quem tem o ascendente em Leão, essa lua nova na sua casa 12 projeta muito aqui uma fase de encerramentos para vocês, né? Isso é algo que a gente já veio conversando desde as previsões do mês de julho, né? Que agora seria um momento de muita introspecção, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse assentando a base aí para novos começos que vão surgir na sua vida, né? Porque a lua nova do mês seguinte será dentro do seu ascendente. Então é como se você estivesse passando por essa organização interna que nós mencionamos na introdução de uma forma até meio consciente, sabe? Porque existe uma consciência de que você já está visualizando novos caminhos se abrindo, vamos dizer assim. E aqui durante essa semana da Lua Nova eu vejo muitos encontros para vocês, encontros, conversas, decisões, sabe? Essas conexões inesperadas, esse networking inesperados com pessoas que podem de alguma maneira ampliar a sua visão de futuro, sabe? De trazer um pouco de senso de propósito através daquilo que você conversa com elas, através daquilo que você troca com elas, tá bom? E inclusive podem ser pessoas que você acaba conhecendo durante este mês, que até te trazem já diretamente oportunidades, assim, te trazem perspectivas diferentes para novos caminhos que você antes não estava considerando. Para quem tem o ascendente em Virgem, essa lua nova na sua casa 11 vai te trazer aqui essa renovação dos seus sonhos, né? Dos seus princípios, do que você está buscando nesse momento. A casa 11 é naturalmente regida por Aquário. Então, Aquário é um signo relacionado a todo e qualquer tipo de oráculo, porque são formas de prever o futuro, de pensar no futuro. Por isso, a gente acaba sempre associando a casa 11 aos nossos sonhos também, né? Como que a gente está trilhando os nossos objetivos nesse momento, qual é a nossa perspectiva de futuro, resumidamente, sabe? E agora é uma renovação
que vai acontecer sobre esses temas e que tem um QI emocional muito forte, né? Porque agora eu quero começar novos projetos dentro da minha vida que sejam mais alinhados com coisas que eu acredito, sabe? Com aquilo que eu acredito, com o que eu realmente sinto no meu coração, nos meus sentimentos, no meu emocional, que vai me preencher completamente. É também uma semana de muito networking para você. Você conhecendo pessoas interessantes que podem abrir portas para você, que podem ser pessoas permanentes na sua vida. E é como se você estivesse passando agora por uma organização, da onde eu preciso depositar a minha energia neste momento. Para quem tem o ascendente em Libra, gente, aqui é oportunidade de trabalho, é você tendo um bom relacionamento com os seus chefes, é você recebendo projetos no seu colo para você tocar, é você compreendendo o que você está querendo construir na sua carreira ou não, é você se conectando com pessoas que podem abrir portas para você, que podem ser conselheiros para você, que podem te apoiar em algum sentido dentro dessa mesma jornada, sabe? De uma forma geral, né? Esse Marte Urano na sua 9, a Lua nova na 10, e Júpiter entrando na sua casa 11, é você ampliando a sua visão de mundo, de vida, de perspectiva sobre o que você quer construir. Então aproveita muito para você dar passos interessantes nessa semana da Lua Nova rumo a algo para a sua carreira. Para quem tem ascendente em Escorpião, primeiramente, essa conjunção de Marte com Urano na sua 8 e a Lua Nova na sua casa 9 me traz um cheirinho de situações inesperadas acontecendo para você durante essa semana, tá bom? Então, às vezes a gente tinha ali os nossos compromissos tradicionais e diários e que talvez por alguma questão a gente acaba sofrendo mudanças de rota, tá bom? E inclusive essas mudanças de rota, elas podem ser muito alinhadas com a própria lua nova na casa 9, que é uma questão de mudanças de perspectiva aí sobre os rumos, né, no qual você estava aí depositando a sua energia nesse momento, possíveis objetivos, caminhos que você estava trilhando ou que você tinha como expectativa, podem mudar a sua percepção sobre isso, sabe? Existe aqui um adquirir um conhecimento que muda a minha perspectiva sobre algo. E também tem essa vontade de ampliar os próprios horizontes, né? Com a lua nova na 9 e o Júpiter entrando na 10, é a gente comprando cursos, é a gente se especializando, é a gente tendo ali relacionamentos, né? Fazendo conexões com pessoas influentes também, para a gente conseguir abrir portas para si mesmo, sabe? Porque essas são duas casas que referenciam figuras de autoridade, sabe? Você pode até mesmo estar se sentindo mais reconhecido nessa semana, o que é muito maravilhoso, tá? Para quem tem o ascendente em Sagitário, a gente vai ter uma lua nova na casa 8. E aqui existe muito essa energia canceriana na sua pureza, né? Como a gente comentou na introdução, da gente estar se voltando muito para dentro, para as nossas necessidades interiores, né? Sobre como nós nos vulnerabilizamos, o que nós construímos na nossa intimidade com as pessoas. Será se a gente se permite ter intimidade com as pessoas também? É um grande questionamento que pode acontecer aqui. Existe essa conexão com a vulnerabilidade de certa forma e essa necessidade de se sentir acolhido por terceiros de alguma maneira também nessa semana, tá bom? E esse Marte e Urano em Gêmeos na sua casa 7, simultaneamente com essa lua nova, é você conhecendo pessoas que acabam te atingindo a nível íntimo, né? A nível de conseguirem atravessar a tua vulnerabilidade. É difícil a gente encontrar pessoas assim, né? Para quem tem o ascendente em Capricórnio, essa semana tá maravilhosa, né? Com essa lua nova na sua casa 7. É como se você estivesse se sentindo bem vista, né? Pelas pessoas durante essa semana. Você pode estar se sentindo mais acolhida pelos outros, pode estar sentindo que as pessoas têm tato com você, né? Que elas querem realmente fazer a diferença, fazendo parte da sua vida.
E assim sucessivamente, a casa 7 será sempre um espelho do nosso próprio ascendente. Porque a lua nova e qualquer ativação dentro da nossa casa 7 é sempre um espelho do que nós mesmos estamos nos tornando. E como que essa projeção do que é o nós acaba impactando os outros, né? Então, existe aqui até mesmo uma maturidade emocional que pode estar acontecendo referente à forma como você se relaciona com as pessoas, como você filtra as pessoas que você permite entrar dentro da sua vida também, né? Então, é muito significativo a gente conseguir fazer essa assimilação, tanto para quem já namora, já tem uma relação, como para quem é solteiro atualmente, né? Como que você sente que você impacta as pessoas? Quando você chega no ambiente, o que as pessoas normalmente acham de você? Existe um trabalhar aqui de compreender que a reciprocidade, ela não se constrói apenas no compromisso e na responsabilidade que eu exerço com alguma pessoa, né, que o seu ascendente normalmente tem essa atitude de se comprometer, de se responsabilizar, mas também como eu me vulnerabilizo dentro dessas relações. Eu dou abertura, a outra pessoa sente que eu dou abertura para ela. Caso você deseje, também é um ótimo momento para você fazer bons networkings aí na sua vida profissional. Para quem tem um ascendente em aquário, essa lua nova estará acontecendo na sua casa 6, já com uma grande influência na casa 7, né? Mas, gente, dentro da casa 6, a lua nova sempre nos traz uma somatização de responsabilidades novas acontecendo na nossa vida, né? Então a gente estará sempre se envolvendo com novos projetos, se comprometendo com algo novo quando a lua nova acontece na nossa casa 6. Como que você sente que a sua vida, né, os seus compromissos e responsabilidades diárias e com o seu trabalho também estão mudando nesse momento? Você está recebendo um projeto novo, você está estipulando uma meta nova para si mesmo também, sabe? Então tem aqui essa vontade de criar uma rotina e uma realidade que faz mais sentido com você agora nesse momento, sabe? Então às vezes a gente querendo se permitir mais, a gente querendo construir ali uma rotina mais feliz, em que a gente possa ter mais tempo para si mesmo também, né? Então, se permitir sempre tomar um café gostoso de manhã, por exemplo, coisinhas básicas do dia a dia, sabe? A gente querendo encontrar intenção no nosso dia a dia. Também é um momento maravilhoso aqui para você conhecer gente, pessoas novas, pessoas que expandem a sua vida de várias formas diferentes, com esse Júpiter entrando na sua casa 7 agora. É como se as pessoas certas estivessem te influenciando, inclusive, a ter uma vida mais saudável, mais alinhada com seus próprios desejos. Para quem tem o ascendente em peixes, essa lua nova vai acontecer na casa 5 de vocês, que é uma delícia aqui, né? Uma casa 5 em câncer com uma lua nova agora ativando a casinha de vocês. Gente, isso daqui é a gente sendo feliz. É uma semana de felicidade, é uma semana de contemplação, é uma semana de gratidão pela vida que a gente está construindo, sabe? É uma semana em que a gente se sente pleno e contente com o que estamos construindo. Como o Mercúrio retrógrado vai estar influenciando aqui essa lua nova, também tem essa questão de redescoberta sobre si mesmo, sobre os seus gostos, sobre seus sonhos, sobre seus hobbies que você deixou há muito tempo parado, que você não lembrava que você gostava de fazer, sabe? A casa 5 ela sempre vai falar dessa contemplação, né? De como que nós nos sentimos felizes. Quais são as paixões que você andou deixando de lado pelas responsabilidades do dia a dia, sabe? Também tem um QI aqui de renovações emocionais, né? De uma renovação de votos dentro das suas relações, caso você já tenha uma. Se você não tem nenhum relacionamento, cara, agora é a hora de você baixar um aplicativo. Porque provavelmente lá na lua cheia deste mesmo mês, você vai sentir aí já a colheita, né, desses esforços perante relações que você pode iniciar agora dentro dessa semana. E fora tudo isso, a gente vai ter o Júpiter entrando na sua casa 6 e Marte e Urano lá na sua casa 4. Eu sinto que é uma semana de muitas mudanças para vocês. Então é como se vocês estivessem mudando de casa, mudando de hábito, de rotina, e vocês vão precisar
fazer algum tipo de alinhamento aí para uma nova vida, né? Uma nova fase que está surgindo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todas as analogias que eu trouxe aqui para vocês. Meu nome é Camila Bratz. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo de Hypalo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.